Como se formou o petróleo? O petróleo ele se originou de restos de seres vivos, animais e vegetais ao longo de milhões de anos. Ocorreu que principalmente pequenos seres marinhos, como animais e vegetais unicelulares, acabaram se depositando no fundo de lagos e mares. Com o tempo, houve a acumulação de sedimentos e essa matéria orgânica foi empurrada para partes mais profundas ainda, onde condições elevadíssimas de pressão e temperatura, bem como a ausência do oxigênio, impediram de bactérias realizassem a decomposição rápida dessa matéria orgânica. Mas sob as ações de bactérias anaeróbicas, ela decompôs-se ao longo de milhões de anos, gerando petróleo. Acredita-se que o uso do petróleo esteja datado desde os primórdios da civilização. Povos do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia, da China, eles haviam tido contato com combustível fóssil utilizado nas formas de betume, asfalto para pavimentação de estradas, iluminação, lubrificação, fins bélicos. A indústria petrolífera ela surgiu em meados do século XIX, quando foi desenvolvido o processo de refinação do óleo na Escócia. O Azerbaijão era, nesse período, o maior produtor de petróleo. Sua produção correspondia a mais de 50% da produção mundial. No continente americano, o petróleo foi primeiramente encontrado no Canadá no ano de 1859. Iniciou-se a produção nos Estados Unidos por meio de um poço de aproximadamente 21 metros, perfurado na Pensilvânia. O petróleo ele é utilizado como fonte de energia essencial para a manutenção da sociedade. É utilizado também como matéria-prima, segundo a DNPM, para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, entre outros. Outros derivados do petróleo são obtidos por uma parte chamada de refino. O petróleo ele não sai dos reservatórios pronto para serem comercializados, precisando então passar por um processo de melhoramento a fim de atender as especificações do mercado, entre outros. O refino é feito por meio de processos químicos como craqueamento, reforma, alquilação, hidrotratamento. Segundo a ANP, podem ser obtidos a partir do petróleo. Gás de petróleo utilizado para o aquecimento e na indústria, gás liquefeito de petróleo usado na cozinha, nafta, matéria-prima para a indústria petroquímica e também transformado em gasolina em si utilizado como combustível, querosene também utilizado como combustível para turbinas de jato, óleo diesel usado especialmente em transporte rodoviário, aquaviário e também termoelétricas, óleo combustível utilizado como fonte de calor na indústria. Resíduos são produzidos e utilizados como material para a fabricação de outros produtos. Coque, asfalto, ceras. A história do petróleo no Brasil remonta ao regime imperial, com extração de betume nas margens do rio Maraú, na Bahia. Nessa época, o Marquês de Olinda cedeu o direito a José Barros de Pimentel de realizar a extração de betume nas margens do rio Maraú, na Bahia. Até as primeiras décadas do século XX, alguns estudiosos e exploradores anônimos tentaram perfurar alguns poços de petróleo, sem obter êxito. Contudo, em 1930, o engenheiro agrônomo Manuel Inácio de Bastos mudou essa situação. Com base no relato de populares, ele teve informação de que moradores de Lobato, bairro suburbano de Salvador, utilizavam uma lama preta como combustível de lamparinas. Instigado por tal notícia, realizou testes e experimentos que atestavam a existência de petróleo nessa localidade. Contudo, não possuía contatos influentes que poderiam investir em sua descoberta persistente em 1932. Conseguiu entregar ao presidente Getúlio Vargas um laudo técnico que atestava o seu achado. Nesta mesma década, a descoberta de importante riqueza foi cercada por uma série de medidas institucionais do governo brasileiro.
Em 1938, a discussão sobre o uso e a exploração dos recursos do subsolo brasileiro viabilizou a criação da CNP, Conselho Nacional do Petróleo. Em suas primeiras ações, o Conselho determinou várias diretrizes com respeito ao petróleo e determinou que as jazidas pertencem à União. No ano seguinte, o primeiro poço de petróleo foi encontrado no bairro de Lobato. Após vermos todas as histórias que de antigamente e tudo que já foi revisado, vemos hoje qual é a forma atual e a visão que temos sobre o petróleo. Também analisamos as principais jazidas deles, sabendo que estão no Oriente Médio, na Rússia, Estados Unidos, América Central e a região setentrional da América do Sul. Seria mais o litoral brasileiro e o norte da Venezuela. Tendo como noção todos esses locais, vemos a fonte da economia também. Quais são os maiores produtores e aonde que se encontra um maior indício de riqueza diante do petróleo no mundo. Um top 3 que nós podemos ter é os Estados Unidos, a Arábia Saudita em segundo e em terceiro a Rússia. O Brasil vem em oitavo colocado. O maior vendedor em nível universal, tomando a posição de 19% no total, é os Estados Unidos, a Rússia em segundo também e a Arábia Saudita com 10%. Assim, analisamos toda a forte influência que tem o petróleo diante de todo o cenário econômico e quais serão suas influências e a demanda de mercado para que ele se torne realmente uma forte pressão econômica. E analisamos que os países mais poderosos do mundo hoje em dia têm uma indicação ou têm essa influência do petróleo, que é um bem muito bem visto nos dias de hoje. O pré-sal é visto e explicado de uma forma que nós pudéssemos entender como uma terceira camada abaixo do nível do mar. Todo o processo das rochas sedimentares, toda essa evolução de milhões e milhões de anos que se bastou e gerou esse espaço, esse tanque cheio de petróleo que pudesse armazenar toda essa riqueza embaixo da terra, né? Ele foi explorado por navios que tinham os equipamentos necessários, chamados de hidrofones, que emitiam ondas sonoras, para que dessa forma ele se transformasse em imagem, a tal nível que a onda sonora pudesse se elevar, pudesse tomar uma proporção, pudesse chegar a tal lugar e voltasse, eles iriam criar uma fonte de imagem. E dessa forma eles acertaram um local que foi encontrado pré-sal a vários quilômetros embaixo da terra. Nos dias de hoje é visado bastante os conflitos sociais que podem gerar a partir do petróleo. Em tese que qualquer condição de riqueza ou que possa criar algum tipo de riqueza a uma pessoa, ela possa gerar uma pressão ou uma desigualdade social muito grande em países que não têm uma segurança pública muito adequada, pois a, a exploração será muito grande e dessa forma as leis não regem muito e não tenham tanto poder em cima de qualquer influência, de qualquer poder além de político, é, de influência acima da economia e da vivência de umas famílias, né? A exploração é muito visível hoje em dia, tanto em países mais pobres, que as pessoas não têm tanta noção e não têm os direitos dos trabalhadores. Dessa forma, é, tem que ter uma base ou um amparo da ONU, pois os grandes empresários que podem tirar proveito dessa situação ou dessas várias situações que nós vemos especialmente nos países que poderiam ter uma economia superior, pois tem essa riqueza, o ouro negro, e não tem um bom PIB, é notável que a riqueza em si se torne algo somente visado para um e não ao geral.
Os danos ambientais que podem ser gerados a partir do petróleo são enormes, pois toda a vida marinha que envolve, principalmente na parte marítima do petróleo, dessa extração, e além de todos os seus derivados que possam vir a um processo de decomposição, tanto nos combustíveis também, o quanto eles possam fazer mal a toda a atmosfera. São processos difíceis que questionam e ainda combatem um pouco a ideia do boa remuneração do petróleo, mas mesmo assim o comércio é forte e não há uma visibilidade tão grande nos direitos ambientais, e assim pensando que o capitalismo possa englobar uma importância maior, o dinheiro possa ser uma forma de pensar é, superior e não se tome as devidas precauções com o uso desse material. Em todas as suas derivações, em tudo que ele possa gerar, ele vai trazer algum problema ao meio ambiente, seja na sua decomposição, seja na sua extração direta e seja nos seus derivados em geral.